tudo que fazia ok, tudo do jeito que fazia, de qualquer jeito, ou não fazia, ou tudo era perdoado, tudo era aceito, e depois ele virou uma pessoa sem limites nenhum, não conheceu limites na infância. Então, Criança, eu já ouvi a história de que não se acredito, poderia dizer não para os filhos. Ah, tu não pode ficar dizendo não para os teus filhos. A senhora comunga dessa ideia? Não, a gente precisa dizer o não, mas o não precisa ser um não com lógica. Não é simplesmente assim, ah, eu quero brincar com meu amiguinho aqui no pátio. Não. Como não? Por que não? Às vezes aquela criança não vai entender o porquê daquele não. Existem determinadas situações que os pais só dizem o não por simplesmente dizer o não. Por quê, pai? Porque eu sou teu pai e estou dizendo que não. Exatamente. Pronto. Né? Então, assim, ó, o que acontece? A criança precisa entender o porquê do não para fazer sentido. Ah, ela pode querer exigir e ficar teimando e ganhar pelo cansaço? Pode. Mas daí quando a gente cede pelo cansaço, a gente também não está ajudando. A gente está fortalecendo aquele comportamento de que se ela fizer a birra, de que ela vai ganhar pelo cansaço. Então, assim, o não, ele é necessário. Mas é um não sendo um não adequado, um não que tenha fundamento. Que eu possa te dizer, olha, tu não pode fazer isso, por isso, isso, isso e isso, e a gente não... E essa questão que o Eduardo bem colocou aqui, o não é importante para preparar ele para a vida, né? Porque a vida vai dar muitos nãos para ele, né? A gente vai ouvir muito mais não do que sim pela vida toda. E se tu não estiver preparado para conviver com o não, com as coisas negativas que vêm na tua vida, nossa, a tua vida vai ser muito mais difícil. E uma coisa importante também que eu acho que a gente não falou, que é na comunicação. Às vezes a gente pensa assim, tá, mas eu já falei tal coisa. Mas eu consegui comunicar de verdade o que eu tô sentindo e o que eu tô entendendo dessa situação, porque falar não é a mesma coisa que comunicar. Então, assim... A gente às vezes não consegue, uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é que os outros entendem, né? Exatamente, porque às vezes eu não consigo comunicar. Eu não consigo te comunicar que determinada situação me deixou tão magoada, tão chateada, que aquilo mexeu comigo. E eu simplesmente vou agir de uma forma ríspida, vou te dizer qualquer coisa e tu não vai entender o porquê que eu tô agindo. Vai ficar magoado, vai sentir que a pessoa tem uma diferença em relação a ele. Porque tu não sabe o que eu tô sentindo, e isso não é diferente com os filhos. Então a gente tem que ouvir os filhos também. Não quer dizer que eu tenho que concordar e aceitar tudo que os filhos estão querendo, não é isso. Mas assim, ó, isso dentro de todas as relações, na verdade. Eu ia dizer agora, isso se aplica também para os casais, né, doutora? Nem sempre funciona dessa forma, mas... o problema de comunicação é a maioria dos casamentos, os relacionamentos em geral, profissionais, a amizade, termina por falta de comunicação, é simples. Exatamente, porque assim, ó, aquilo que eu estou sentindo, muitas vezes eu não consigo te comunicar. E aquilo se transforma numa coisa muito ruim. E às vezes eu até estou tentando comunicar, mas o outro também não está aberto para receber o que eu quero comunicar. Então eu nego. Né? Então isso faz uma diferença muito grande em todas as relações. O quanto eu preciso comunicar o porquê que eu estou sentindo isso e porquê que eu estou pensando assim. E por que aquele não é importante? Uma vez eu ouvi uma frase do meu filho quando ele era de menor e que eu nunca esqueci. Tinha uma situação X que ele queria ir com os amigos e que a gente entendeu que era perigoso, ele ainda era de menor, né? Adulto a gente já se preocupa, imagina, de menor e tal, e a gente resolveu... A gente não pode se preocupar nunca, né? A gente resolveu que não. Ah, não, tu não vai ir porque assim, a gente acha que é perigoso, que é isso, que é aquilo. Poderia nem ser, entende? Mas era o que a gente estava achando, que a gente estava sentindo. E eu lembro que ele disse uma frase o seguinte: eu não concordo, mas eu respeito. Nunca vou esquecer dessa frase. E às vezes eu uso isso em consultório. E é isso. Por que respeita? Porque eu entendi o que tu tá sentindo, o que tu tá dizendo, que, né? E a gente conseguiu comunicar. Conseguiu comunicar o sentimento da preocupação de vocês, que ele tanto entendeu que ele foi obrigado a respeitar. Ele achava que não era tão perigoso. Mas, portanto, ele não concorda. Ele entende, mas ele entende perfeitamente o que a mãe está zelando pela segurança dele, então ele respeita, né? Isso então, aí é um trabalho de comunicação bem feito, né? Sabe? Então eu fico pensando, eu nunca esqueci essa frase, porque eu acho que faz muito sentido. E muitas vezes a gente não vai concordar com alguma coisa.
Mas se eu entendi o porquê daquele comportamento, eu vou respeitar. Né? Quantas vezes a gente olhou para uma pessoa e disse, olha, eu não concordo com o teu comportamento, com a tua decisão, mas eu vou te respeitar. Sim. E a doutora entende que seja uma boa prática, uma boa técnica a questão da premiação? Por exemplo, se tu passar de ano, vou te dar um PlayStation. Se tu fizer 18 anos, passar com méritos passar no vestibular, eu vou te dar um carro. Como é que funciona Sabe isso? que para algumas situações, vamos voltar de novo no caso do TDAH. Precisa, às vezes, de um estímulo externo para que a pessoa alcance um objetivo. Então, às vezes, eu faço um combinado, tá? Com aquela criança, com aquele adolescente, que tem dificuldade de conter impulso, que tem dificuldade de se concentrar. Ai, eu não consigo estudar, meu Deus, que coisa mais chata isso. Mas daí tu faz um combinado, olha, mas ó, olha só, se tu conseguir, também os combinados às vezes não podem ser a muito longo prazo, porque senão perde o estímulo. Porque ainda é muito curto esse estímulo, né? Porque o que que acontece? O que que acontece com o TDAH, por exemplo, né? Ele precisa de uma dose de dopamina e noradrenalina extra para dar um estímulo para fazer determinada tarefa. Porque ali o transporte dos neurotransmissores ele é falho, então ele não consegue manter a quantidade que uma pessoa que não tem déficit de atenção, por exemplo, mantém para se focar. Se eu tiver um estímulo externo que faça com que eu produza dopamina e noradrenalina, Entendi. eu vou ter uma motivação maior. Então, A recompensa, o dispositivo de recompensa é hormonal essa questão, então. Tem uma questão dos neurônios, isso é hormonal. Da dos neurotransmissores. E aí a pessoa vai ter que, por exemplo, se é uma questão de passar de ano, ela vai ter que alimentar isso durante 6 meses, não vai ser fácil, né? Então, assim, eu gosto, às vezes, de Um ano, estímulos 6 meses, mais curtos, cada semestre, cada prova, de repente uma coisa, uma recompensa, alguma coisa que dê prazer, que faça com que aquela pessoa tenha estímulo para ir atrás. Eu não acho que isso seja inadequado, eu acho que funciona muito bem para determinadas coisas. Talvez pequenas premiações ao longo do tempo, em vez de uma grande ao final. Exato, ou faz pequenas que sejam só, digamos assim, só para dar o estímulo da hora do estudar para a prova, não sei o quê, e lá no final tem tal situação, porque daí ele vai, é tipo assim, eu vou ganhando essa para chegar naquela lá, mas ele tem que ter uma pequena aqui. Então, de fato, não é uma prática reprovável, não é algo que se possa afastar da realidade das famílias, né? Dá muito para usar, é bem importante. A gente pode usar e tem que saber. Claro, não pode ser tudo, né? Não, mas assim, é importante. Uma situação pontual que está com uma dificuldade, obter um resultado. Não pode viver na base da recompensa, Exato. Porque tudo é aquela questão também, que é a diferença entre remédio e veneno é a dose. Se tu quiser usar isso aí para tudo na vida da pessoa, aí já vai ser uma dose excessiva, né? Exato, aí já deixa de ser remédio e começa a virar veneno, né? Mas aí a pessoa também daqui a pouco dispara um dispositivo na cabeça da pessoa que ela busca recompensa em tudo. Ela quer ser recompensada por tudo o tempo todo. E assim, a gente tem que buscar algumas técnicas. Falando em técnicas, né, voltando lá para a dificuldade de concentração, assim, para estudar, por exemplo. Às vezes eu recebo assim, queixas de pais. Ai, porque na hora de fazer o tema com a criança é um horror, porque a criança não consegue, porque ela inventa coisas. Sim, se é uma pessoa que investe atenção, então eles falam, né? Tu não vai conseguir ficar parado por 1 hora estudando. Não existe isso. Não consegue. A não ser que seja um assunto que a pessoa seja extremamente apaixonada, e daí sim ela vai estudar. Senão ela não vai conseguir. Então, o que a gente costuma indicar? Pausas a cada 30, 20, 30 minutos. Uma pausa, sai, faz alguma coisa. Isso para adulto também, tá? Não é só para criança. A gente chama de técnica Pomodoro. Como? Técnica Pomodoro. Pomodoro. Molho Pomodoro, aquilo? A técnica é usada com esse nome, né? Mas a origem do nome... a origem do nome eu nem pesquisei, mas a técnica que a gente chama é essa, a técnica Pomodoro. Tu põe ali um despertador, por exemplo, eu preciso estudar. Eu preciso estudar para uma prova. Eu ponho um despertador ali para 30 minutos. E todos os distratores eu tiro, de preferência a gente senta numa mesa de frente para uma parede ou que não tenha nada em cima,
né? Aqui tem muitos distratores para um TDAH. Tem, né? demais. Estudar. Nós vamos limpar esse cenário. Então, inclusive. assim- Se a gente tá, nós até vamos avisar o pessoal, daqui a um tempo vocês vão vir ver o programa, vai ter um cenário novo aqui. Mas a gente Mas vamos é pensar, muita informação, né? para uma pessoa que tem que estudar, para uma criança principalmente, é coisas para se distrair. Então a gente indica que fique numa mesa que não tenha coisas em cima, de preferência virado para uma parede lisa, e tu põe um despertador ali. Então, assim, aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto, ele vai saber que, enquanto não despertar, Tem que eu ficar focado. não vou sair daqui. Se o meu pensamento... Eu tô aqui, né, lendo, mas aí eu pensei que amanhã eu tenho uma viagem para fazer. Eu tenho que arrumar as coisas, mas aí eu vou me lembrar, opa, não, só um pouquinho, não despertou, sei lá, não. A gente vai brigar com o pensamento, mas é um treino. Eu volto de novo. Despertou, eu largo um pouco, eu vou sair, eu vou pensar naquilo, a criança vai fazer alguma coisa. Deu ali 10 minutinhos que a criança tá, ou a gente volta, põe despertar de novo. Então, assim, não adianta eu querer deixar uma criança, um adulto com TDAH horas e horas sentado estudando, porque ele não vai conseguir. É o famoso, tu só vai sair daqui quando terminar isso aí. Exatamente, isso não funciona. Ele fica 3 dias ali e não termina. Exatamente. Não, desculpa lhe interromper, doutora, mas eu imagino me colocando no lugar dessa criança que ela vai estar ali, mas a mente dela não vai estar, ela vai estar viajando pelo universo da imaginação, não vai estar prestando atenção no que está na frente dela. Ela não consegue, porque daí assim, o limite máximo de concentração é 20, 30 minutos. Uhum. Mais que isso ela não consegue, ininterrupto, né? Sim. Aí depois ela vai. E outra coisa, buscar qual é a técnica melhor, é mais visual, é pintar junto com a pessoa. Sim, Que tipo sim. de técnicas eu vou utilizar para melhorar? Uhum. Né? E daí a gente entra naquela seara da escola que cobra muito, aquela escola. A criança se sente muito cobrada numa escola e sabe que tem dificuldade e entende que ela não consegue. E cada vez mais ela vai se boicotar. Porque ela vai ficar ansiosa, Uhum. porque a atenção vai desfocar cada vez mais. E eu posso ter uma ansiedade muito grande, junto com déficit de atenção, e piorar os sintomas do Ela déficit de entra atenção. num looping destrutivo, ela vai, cada volta que ela dá, ela tá pior. Quanto mais pressão eu tiver, menos eu vou funcionar.